Olá, boa noite a todos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Fabiano e já que não podemos estar presencialmente nos nossos cultos, vamos nos encontrando por aqui de forma digital, online, para termos um tempo na presença do Senhor Jesus, meditarmos na sua palavra e sermos edificados. Também vamos estar orando, intercedendo uns pelos outros para que possamos ser ministrados pelo Espírito Santo de Deus nessa noite, para que a sua graça e o seu amor possam inundar os nossos corações, ok? Vamos orar? Senhor, queremos te agradecer, ó Deus, por estarmos na tua presença. Te agradecemos, ó Deus amado, por essa semana que está findando, pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. O Senhor tem cuidado de nós, tem nos guardado. Nós aqui estamos bem, graças a Deus. Esperamos que todos aqueles que estão nos assistindo também estejam bem, desfrutando de plena saúde, sendo sustentados pelo Senhor em todas as coisas. Que a tua graça esteja, Senhor, sendo derramada sobre a vida de cada uma dessas pessoas que terão acesso a essa nossa transmissão, tanto agora como depois, Pai. E aqueles que porventura não estão bem, ou porque estão enfermos, seja por corona ou seja por qualquer outra enfermidade, que o Senhor esteja visitando agora, e que o poder que há no nome de Jesus Cristo se manifeste na vida dessas pessoas para a cura e para a libertação, e que pessoas possam testemunhar da tua graça, da cura e do milagre nas suas vidas, Pai. Também pedimos àqueles, ó Deus, que por causa da quarentena e da dificuldade econômica que o país está atravessando por conta dessa pandemia, estejam passando por necessidades, que o Senhor venha prover de forma milagrosa, Pai, que todos possam ter acesso ao sustento, que não falte o pão de cada dia a ninguém, que a tua graça e a tua misericórdia sejam derramadas sobre a vida de cada um deles. E nesse momento em que vamos meditar na tua palavra, que o teu Espírito esteja falando conosco, que nós possamos ser, ó Deus, ministrados pelo Senhor, para a honra e glória do teu nome, do nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Louvado seja o Senhor. Muito bem. Nosso texto de hoje, a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, do verso 18 até o verso 25, e também o versículo 1 do capítulo 4. Então, aos Colossenses 3, 18 até o 25, e também no capítulo 4 e o verso 1. Diz assim o nosso texto: Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita, e nisso ninguém será tratado com parcialidade. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Louvado seja o nome do Senhor por essa bendita palavra. Muito bem, é comum ouvirmos algumas histórias, e eu digo histórias porque não sabemos se realmente são verdadeiras, não é? Ou se apenas fazem parte aí da cultura cristã, evangélica, vamos dizer assim. Eu sinceramente não tive como averiguar se são verdades, mas tem algumas histórias que fazem parte, não é, a respeito da cultura popular aí, das coisas que se contam a respeito dos cristãos. Conta-se, por exemplo, que uma mulher chegou na igreja na hora do culto com um caminhão de mudança e foi descarregando a mudança no domingo à noite, enquanto o culto acontecia.
E o pastor perguntou para ela: o que é isso, irmã? O que está acontecendo? Ela disse assim: não, eu vou morar aqui na igreja agora. Porque aqui na igreja meu marido é um santo. Chega em casa e ele fica possesso, né? Fica endemoniado. Então eu vou morar aqui na igreja, porque aqui o meu marido é muito gente boa. Então é melhor morar aqui. Conta-se uma outra história também, de que o pastor estava na casa de uma das famílias da igreja para uma refeição, e enquanto ele estava à mesa, o menino ficava olhando nas costas do pastor, assim, né? E o pastor perguntou para o menino: o que está acontecendo, né? E o menino falou assim: não, aqui o meu pai disse que o senhor tem duas caras, então eu estou procurando onde é que está a outra. Então são algumas crendices, algumas histórias que se contam. E há também histórias, né, positivas a respeito do comportamento cristão, tanto em casa como no lar. Essas histórias fazem parte aí, tanto as histórias quanto as histórias fazem parte daquilo que se observa no comportamento do cristão na sociedade e em casa, não é? Estava ouvindo um pregador contar alguns dias atrás que o refrigerante, a Coca-Cola, quando foi criada era para ser alcoólica, mas ela foi criada na Nova Inglaterra bem na época do avivamento dos puritanos, não é? Encabeçado por Jonathan Edwards. E quando aquela bebida alcoólica foi fabricada e os puritanos estavam vivendo a plenitude do seu avivamento, seus inventores disseram assim: se nós soltarmos esse produto no mercado, ele não terá sucesso algum, porque a população não vai querer consumir uma bebida alcoólica como essa. E por isso nós temos hoje esse refrigerante tão conhecido e que não contém álcool, não é? Por causa do testemunho dos cristãos. São muitas as histórias que se contam, não é, de uma maneira de viver tanto positivas quanto negativas dos cristãos em meio à sociedade e da maneira que eles vivem nas suas casas. O grande avivalista, o grande pregador Dwight Lyman Moody disse o seguinte: se Cristo estiver em sua casa, os vizinhos logo perceberão. E eu creio que quando Cristo não está, eles também percebem, porque um lar onde a presença de Deus não está, também dá para perceber, dá para notar. Mas quando Jesus chega numa casa também as pessoas percebem que algo diferente, alguma pessoa diferente chegou e uma atmosfera diferente está acontecendo. Por que nós estamos falando tudo isso? No texto que nós lemos hoje, ele está na sequência no último texto que nós meditamos na sexta-feira passada, em que o apóstolo Paulo fala sobre a maneira de viver do cristão, a ética cristã, não é? Ele fala que uma vez sendo libertados do domínio do pecado, uma vez estando liberto do domínio do pecado, o cristão agora ele tem uma maneira ética, uma maneira de viver, de se portar. Então ele se despe, né? Ele tira essa roupagem do velho homem e ele precisa agora se revestir, vestir uma nova roupa, um novo traje do novo homem que segundo Cristo é formado. E esse novo homem, ele tem uma maneira diferente de viver do que se observa no mundo. Ele tem um controle dos seus anseios, dos seus apetites, das suas concupiscências, das suas cobiças, e ele também tem uma postura positiva em relação ao próximo, em relação às suas reações, em relação à maneira como ele trata com as situações, ele trata com o próximo. E agora na sequência, o apóstolo Paulo, ele fala que esse cristão livre do domínio do pecado, que tem essa responsabilidade de se despojar do velho homem, se revestir do novo homem, né, e manifestar na sua vida o fruto do Espírito, ele dá um exemplo de como essa pessoa, de como esse homem vive na prática, não é? Paulo agora cita a maneira como que isso se dá na prática. Então, é um relato prático de como a ética cristã se manifesta em dois ambientes distintos que o apóstolo Paulo usa aqui, que é o ambiente das relações familiares, não é? Na sociedade, e também no seu trabalho, na sua relação trabalhista. Paulo usa como base agora esses dois ambientes, a casa e o trabalho, a família, o lar e o trabalho. Eu estava assistindo uma entrevista alguns dias atrás e sinceramente eu não me lembro com exatidão de quem foi que eu ouvi essa frase,
mas eu achei muito interessante. Ele dizia que o ser humano, o homem, precisa ter dois endereços, não é? O cidadão precisa ter dois endereços. Um é o endereço onde ele mora e o outro é o endereço onde ele trabalha. Eu achei bastante interessante essa colocação. E o apóstolo Paulo usa justamente esses dois endereços aqui para usar como base da manifestação da ética cristã, como os revestidos de um novo homem vivem a vida comum. E Paulo começa tratando do ambiente do lar. No verso 28, no verso 18, ele começa falando a respeito da esposa. Interessante, eu já ouvi algumas pessoas dizerem que o apóstolo Paulo seria machista, não é? Pela maneira como ele escreve, mas isso não é verdade. Não essa acusação não se torna legítima quando você olha o contexto dos escritos do apóstolo Paulo. Por esse texto mesmo a gente já percebe isso. Numa sociedade em que as mulheres não eram reconhecidas, as mulheres não eram tratadas com dignidade, Paulo se dirige primeiro a elas, não é? Então, se Paulo fosse realmente machista, porque no contexto cultural daquela época, nem se dirigia a palavra às mulheres, elas não eram consideradas. Mas o apóstolo Paulo faz questão de citar as mulheres e cita elas em primeiro lugar. Então, Paulo usa aqui, para a gente já é um exemplo bastante interessante. Paulo começa a falar a respeito da ética cristã no lar, se dirigindo primeiramente às mulheres, dando a elas um lugar de destaque, não é? E mostrando que a ética cristã era completamente diferente da ética praticada na sua época. O cristianismo veio para revolucionar de forma positiva. Não existe nenhum outro instrumento de promoção de justiça social, de igualdade social, igualdade de direitos, igualdade de gêneros, de defesa dos direitos individuais do que o cristianismo. A igreja é o maior órgão promotor de justiça social que existe na face da terra. Quem acusa a verdadeira igreja do Senhor Jesus, nós estamos falando aqui de segmentos que se dizem cristãos, mas na prática não são, mas quem acusa a verdadeira igreja do Senhor Jesus de segregação, de preconceito, de racismo, de machismo, de feminismo, de homofobia ou qualquer outro dessas práticas, dessas injustiças, estão absolutamente enganados. A verdadeira igreja do Senhor Jesus não é assim. Essas pessoas precisariam conhecer melhor o Evangelho, conhecer melhor a verdadeira igreja de Cristo e com certeza mudariam de opinião. Mas o apóstolo Paulo ele começa se dirigindo às mulheres, dizendo que o reconhecimento do sacerdócio do marido por parte da esposa, tratando como representante de Deus no lar, é importante. A ética no lar ela se manifesta, em primeiro lugar aqui no verso 18, com o reconhecimento por parte da esposa do sacerdócio do marido como um representante de Deus dentro do lar. Vejamos aqui, e é bom que se faça essa observação, o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja, ele não está escrevendo para aquelas pessoas que ainda não tinham se encontrado com Jesus, não é? Se você está nos ouvindo hoje, você ainda não é cristão, ainda não entregou sua vida a Cristo, não é? É importante que você conheça Jesus, que você conheça a palavra de Deus, o plano de Deus para a sua vida, tá certo? E observe como é que Deus quer tratar com a igreja, como Ele espera que a sua igreja se manifeste, como é a ética daqueles que se tornaram filhos de Deus e fazem parte da igreja de Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo diz aqui que quando um lar cristão está em perfeita harmonia, em primeiro lugar a esposa reconhece que o marido é o sacerdote da casa. Você, minha irmã, precisa saber que o seu marido é colocado aí na sua casa para ser um representante de Deus, para ser o pastor da família, para ser o sacerdote do lar. Ah, pastor, mas meu marido não faz isso, então você precisa ajudá-lo nesse processo, né? Você precisa dizer a ele que você espera que ele ore por você e com você, que espera que ele tome a iniciativa de orar com a família, de levar a família aos pés do Senhor Jesus, incentive-o na vida de oração, na vida de leitura da palavra, na vida de santidade, para que ele ministre na vida do lar. Sabemos que existem
muitas outras situações de lares em que é formado apenas por mulheres, mulheres sozinhas, outros formados por homens que estão sozinhos, não é? E sabemos que cada um faz o que pode aí para suprir a falta do cônjuge que não está presente, mas é importante num lar onde uma família está toda reunida, que tem o casal e os seus filhos, que a esposa reconheça que o marido é o sacerdote da casa. Ele não é melhor, ele não é superior, ele apenas tem uma função diferente. Não é? Ele não está, como no exército, não existe um soldado melhor ou soldado pior. Existem funções diferentes. Não é? Existe o soldado raso, existe o cabo, o sargento, o tenente, o capitão, e o major, o tenente, o major, o coronel, o general. E cada um tem uma função diferente, mas todos são soldados. Não é? E no lar é a mesma coisa. O marido não é mais do que a mulher, não é melhor do que a mulher, mas ele recebeu uma missão de Deus, de cuidar da família, de ministrar a família, de ser o sacerdote da casa, e a esposa precisa estar engajada com ele nessa missão, não é? Então é uma submissão, ou seja, estão todos sobre a mesma missão, estão todos engajados no mesmo propósito, e o marido precisa da ajuda da esposa nesse sentido. O marido precisa ser reconhecido pela esposa, apoiado pela esposa, encorajado pela esposa, precisa encontrar na esposa um refúgio seguro para que ele possa desenvolver bem o seu papel como homem, como sacerdote do lar, como um representante de Deus, não só dentro de casa, mas em todos os lugares, não é? Os filhos de Deus, os cristãos, manifestam a glória de Deus através da sua presença no mundo, através da sua influência. E no lar, essa presença física de Deus é a presença do homem, e a esposa precisa ser encorajadora do marido nesse sentido. E agora, no verso 19, o apóstolo Paulo fala dos maridos e diz assim, não é? Que o reconhecimento do marido de sua responsabilidade de amar a sua esposa é importante para a ética cristã, para que represente também o amor de Deus por sua igreja. Então, se por um lado a esposa ela precisa, de acordo com a maneira cristã de viver, reconhecer o marido como sacerdote no lar, o representante de Deus em casa, o marido, por sua vez, ele tem que amar a sua esposa da mesma forma como Cristo ama a igreja, como Paulo escreveu aos Efésios, por exemplo, não é? Paulo escreve que Cristo amou a igreja, Cristo se entregou pela igreja e Cristo é aquele que santifica a igreja. Então, o apóstolo Paulo está tratando aqui agora dos maridos, dizendo, olha, vocês homens, assim como as mulheres precisam reconhecer vocês como sendo o sacerdote do lar, a presença de Deus, como sendo a autoridade do lar, vocês precisam amar as suas esposas de forma sacrificial, como Cristo amou a igreja. O amor aqui é o amor ágape. Foi citado, por exemplo, na nossa pregação, no nosso culto no domingo, né, se você acompanhou. É o amor sacrificial, o amor que se doa, o amor que coloca o interesse dos outros antes do próprio interesse. E você, homem, assim como eu, precisamos a cada dia amar as nossas esposas, cuidar das nossas esposas como Cristo faz com a igreja. Estarmos dispostos a entregar a nossa vida no lugar da vida delas, se for preciso, para que possamos encorajá-las, fortalecê-las, animá-las, para que elas também possam desfrutar da graça e da misericórdia do Senhor. Então vejam aqui que não é uma questão de obediência, de escravidão, de servidão, mas é uma questão de coerência, é uma questão de coexistência, é uma questão de os dois juntos cumprirem o seu papel para que a vontade de Deus seja estabelecida, não é? Então, nós precisamos entender isso. O apóstolo Paulo fala que a ética cristã no lar, né, daqueles que são revestidos do velho homem, se manifesta com reconhecimento da esposa, com relação à autoridade do marido, do sacerdócio do marido, com o reconhecimento do marido de que deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E agora Paulo continua falando a respeito dos filhos, não é? No verso 20, o apóstolo Paulo fala que essa ética ela se baseia no reconhecimento da autoridade dos pais como um símbolo da autoridade de Deus por parte dos filhos. Os filhos precisam reconhecer que os pais são autoridade, os pais precisam exercer autoridade sobre os filhos. Nós vivemos numa
numa era da nossa sociedade em que existe uma crise de autoridade muito grande. As pessoas simplesmente não reconhecem e não obedecem à autoridade, insurgem-se contra a autoridade, não é? Desmoralizam, difamam, criticam, amaldiçoam pessoas que estão em posição de autoridade em relação a elas. Eu não quero dizer aqui que se deva concordar com a corrupção, com aquilo que está errado, não é, com as questões que envolvem toda essa degradação que a sociedade está vivendo, mas é preciso reconhecer a autoridade. Uma criança que não aprende a reconhecer que os pais são autoridade sobre ela, porque representam a autoridade de Deus, né, na vida dela, ela vai ter problemas para respeitar um professor, por exemplo, vai ter problemas para respeitar a polícia, os governantes, o patrão um dia, ou os seus clientes. Qualquer pessoa que tente exercer alguma disciplina contra ela será atacada violentamente. Nós estamos vendo aí acontecer, né, noticiado de vez em quando aí, não é? Crianças agredindo professores, né, as pessoas agredindo as autoridades. Nós estamos vendo aí, né, os nossos governantes sendo atacados, achincalhados, xingados, né, nas redes sociais, e isso não é bom. Isso é o sinal de que nós perdemos o respeito pela autoridade. Não volto a frisar, não quero dizer aqui, não vou entrar em uma questão política, mas toda autoridade é constituída por Deus, é um representante de Deus. E quem quer ser abençoado precisa aprender a se sujeitar às autoridades e, se for preciso, ter um voto diferente do voto da situação política, vote diferente, exerça a sua cidadania através do voto. Se tiver que protestar, faça isso de forma educada, de forma, né, cristã, de forma ética. Se você tiver que lutar pelos seus direitos, faça isso de forma adequada, mas sem ofender, sem humilhar, sem achincalhar, como a gente vem fazendo aí. E isso tudo começa dentro de casa. Esses protestos violentos que a gente vê na rua, né? Essas agressões que a gente vê nas escolas, essas agressões que a gente vê no trânsito, isso aí não começou lá, isso começa em casa. Isso é um resultado de uma família doente, de uma família enferma. Então, o ser humano que ele não aprendeu a ter limites dentro de casa, que ele não aprendeu a ter responsabilidades no lar, que ele não aprendeu a se sujeitar à autoridade, o dia que ele for submetido a uma restrição qualquer, uma disciplina qualquer, ele vai reagir violentamente. Eu creio, não tenho dificuldade em dizer que grande parte dos feminicídios que acontecem hoje é isso. O rapaz nunca... Dentro de casa todo mundo sempre fez o que ele quis, sempre deu o que ele quis, não é? Ele nunca foi castrado, vamos dizer assim, né? Nunca teve que ouvir não de ninguém. E num determinado dia a esposa ou a namorada diz não para ele, ele simplesmente não aceita esse tipo de coisa. Ele não consegue conviver com isso e provoca essas tragédias que temos visto por aí. Então Paulo diz que a ética cristã ela se manifesta dentro do lar com o reconhecimento por parte dos filhos da autoridade dos pais. Você que é filho, que está dentro da casa dos seus pais, os seus pais eles foram escolhidos por Deus para ministrar a sua vida, para cuidar de você, e eles são a representação visível da autoridade de Deus sobre você. Você não pode de maneira alguma rejeitar essa autoridade, porque rejeitar essa autoridade, se colocar contra a autoridade dos pais, é o mesmo que se colocar contra a autoridade do próprio Deus, ok? Só um instante, a energia deu uma caída aqui, eu vou só pegar uma lanterna e já volto num instante. Muito bem, graças a Deus tem uma lanterna aqui que serve como recurso, inclusive presente da irmã Valéria, que está online com a gente. Obrigado, irmã Valéria. Ok, muito bem. Então essa ética cristã ela se manifesta
no reconhecimento da autoridade dos filhos com relação aos pais e reconhecendo que eles são a autoridade de Deus. E de contrapartida também, assim como no relacionamento entre o marido e a esposa, há uma contrapartida de um para com o outro, no relacionamento entre pais e filhos também. E o apóstolo Paulo fala no verso 21 que a ética cristã no lar, ela se manifesta com o reconhecimento dos pais como tutores nomeados por Deus, da necessidade de encorajar os seus filhos a enfrentarem com ânimo os desafios da vida. Então Paulo fala que os pais não devem irritar os filhos para que eles não fiquem desanimados, não é? Então o fato de os filhos terem que prestar obediência, dever obediência aos seus pais, não significa que os pais também não tenham que ter uma reciprocidade. Os pais são os tutores legais instituídos por Deus para cuidar dos filhos, né? Eu, como pai, eu recebi de Deus a incumbência de cuidar dos meus filhos, cuidar da minha família, e um dia eu terei que apresentar um relatório ao Senhor de como eu cuidei dos meus filhos, de como eu conduzi eles. Nós temos como pais a responsabilidade de encorajar os nossos filhos, não de reprimi-los, não é? É uma tarefa árdua, uma tarefa difícil, você aplicar a disciplina, né, no momento certo, e você também ser maleável no momento certo, não é? Eu ouvi uma frase uma vez que diz que o que transforma um pedaço de carvão em um diamante é a quantidade de pressão e calor na medida certa, não é? Então, quando o calor, a pressão e o tempo são aplicados na medida certa contra um pedaço de carvão, ele se torna um diamante precioso. E assim são os nossos filhos. Nós temos a incumbência de encorajá-los, nós temos a incumbência de prepará-los para a vida, prepará-los para as dificuldades do mundo, para que eles enfrentem com coragem, com alegria os desafios que estão por vir. Porque senão, quando chegar a hora deles terem que enfrentar, a nossa energia voltou, deles terem que enfrentar as dificuldades da vida, eles não terão força, não terão alegria, não terão coragem, não terão ânimo. Não é? Então, nós pais, mães, temos a incumbência de sermos esses pilares. Então, a ética cristã na vida do lar, a ética cristã na vida comum do lar, ela se manifesta no reconhecimento da mulher, que o marido é o sacerdote da casa e ela precisa ajudá-lo a exercer esse sacerdócio. No marido que ama a sua esposa, está disposto a morrer por ela se for preciso, representando o amor de Deus em relação à sua igreja. Assim ele representa o amor de Deus quando ama a sua esposa. Os filhos dando a honra devida aos seus pais, sendo sujeito a eles, sabendo que a autoridade deles é o símbolo da autoridade de Deus, é a representação física da autoridade de Deus. E os pais encorajando e preparando seus filhos para a vida, para que eles enfrentem com alegria, com disposição, os desafios que eles terão que enfrentar ao longo da caminhada, ao longo da vida. É assim que um lar cristão se relaciona. Esses crentes, né, esses cristãos que foram libertos do domínio do pecado, esses cristãos que se despojaram do velho homem, se vestiram do novo homem, na vida do lar, isso tudo se traduz através dessas práticas, dessa ética que se manifesta na vida de uma família cristã, e essa família cristã com certeza será um exemplo, será um instrumento de bênção para outras famílias que ainda não conhecem a Cristo. Pessoas que não conhecem a Cristo olharão para a vida dessas famílias e dirão assim: nós precisamos ter o que essa família tem, nós precisamos viver como essa família vive, nós precisamos adquirir, não é, para a nossa casa também o que essa família conseguiu, que é a presença de Jesus Cristo, que é a salvação e a vida eterna que só o Senhor Jesus pode dar, e Ele dá liberalmente a todos aqueles que o procuram, aqueles que vão até Ele de maneira nenhuma Ele lançará fora, não é? Então, se você está com problema no seu lar, está com problema na sua família e ainda não conhece Jesus, procure uma família cristã, peça para essa família te ajudar e com certeza Deus pode abençoar o teu lar e transformar a tua família, a tua casa. Se você já é cristão e está com problema na família, porque todos podemos passar por problemas, então procure uma família que esteja vivendo, não é, um padrão espiritual de forma que possa ajudar você, e essa família também com certeza vai ajudar que você que a sua família entre nos eixos, vamos dizer assim. Procurem conselheiros que possam ajudar vocês.
porque a vida de Deus no lar ela é muito importante para que nós transformemos a nossa casa num lugar de paz, num lugar de alegria, num lugar de amor, ok? E agora Paulo trata então do segundo cenário. O primeiro cenário é o cenário da família, e o segundo cenário é o cenário do trabalho. Eu acredito que não existem dois lugares onde nós somos tão bem conhecidos como esses dois, não é? O nosso trabalho e a nossa casa, não é? Quem conhece a minha pessoa? Quem trabalha comigo e quem mora comigo. Quem conhece você? Quem trabalha com você e quem mora com você, não é? Você falar que é cristão no ônibus, na rua, no banco, não é fácil, mas dentro de casa nossa família sabe se a gente é cristão ou não, e lá onde a gente trabalha também, né? Os nossos companheiros de serviço sabem se somos cristãos verdadeiros ou não. E Paulo usa a relação aqui de trabalho, ele fala sobre servos e senhores, porque no contexto cultural dele naquela época, a relação trabalhista não era como nós temos hoje, entre patrões e empregados, ou profissionais liberais e clientes, não é? Mas era uma relação de escravidão mesmo, era normal na época, e o cristianismo não aboliu a escravidão. Embora a igreja tenha lutado muito pelo fim da escravidão, não é? Na igreja iniciante, a igreja não se levantou, não é, de forma contundente contra a escravidão, porque a igreja não tinha força política para isso na época. Não é? Ela se preocupou apenas em anunciar o evangelho e a salvação em Cristo Jesus. Mas a escravidão era uma realidade naquela época. E era muito comum que escravos se convertessem, era muito comum que donos de escravos se convertessem. E poderia acontecer, por exemplo, de um escravo ser o pastor da igreja e o seu proprietário, o seu dono, ser um dos membros da igreja. Isso era comum. O cristianismo ele aboliu a diferença. Para os cristãos não tem escravos, não tem livre, não tem diferença de raça, de cor, de religião. Todos são tratados da mesma forma. O evangelho recebe a todos e trata a todos da mesma maneira, não é? O que não significa, é claro, que o evangelho tenha uma mensagem liberal com relação ao pecado, né? O pecado é combatido pela palavra de Deus, e todo pecado sem exceção. Mas as pessoas são todas bem-vindas no reino de Deus. E o Senhor Jesus, ele abraça todas as pessoas. E nesse vir para a vida cristã, as diferenças são excluídas. Então não dá diferença entre homem ou mulher, não há diferença entre nacionalidade, raça, cor, religião, dogma, doutrinário, não há diferença em nada disso. Todos no reino de Deus são recebidos e tratados da mesma forma. E com relação ao trabalho, Paulo fala nos versos 22 e 23 que o reconhecimento da autoridade daqueles a quem servimos com o nosso trabalho, a ética cristã, né, ela se manifesta no reconhecimento da autoridade daqueles a quem servimos com o nosso trabalho, sabendo que um trabalho feito com esmero e sinceridade glorifica a Deus, que sonda os nossos corações. Então Paulo fala primeiro aos servos, dizendo assim: quando vocês forem servir, esqueçam que vocês estão servindo ao Senhor de vocês, ao dono de vocês, mas lembrem-se que vocês estão servindo ao Senhor, não é? Então nós precisamos sempre, não é, reconhecer que nosso patrão, nosso encarregado ou nosso cliente, né, para quem é profissional liberal, né, ou nosso superior, para quem trabalha em alguma repartição pública, assim por diante, nós precisamos saber que aquilo que nós fazemos para servir ao outro, nós fazemos para servir a Deus, na verdade. Como que eu sirvo a Deus? Eu sirvo a Deus servindo ao próximo, eu sirvo a Deus servindo aqueles que precisam do meu trabalho. E o Senhor sonda os corações, o Senhor está presente nessa relação. Não há uma relação em que o Senhor Jesus não esteja presente. Nós vamos falar disso mais um pouco adiante, mas é importante nós sabermos que o nosso trabalho não é feito para ganhar dinheiro. É claro que nós precisamos do sustento, do pão de cada dia, mas quem nos dá o pão de cada dia é o Senhor. É das mãos dele que vem a nossa provisão. Não é? Nós trabalhamos para glorificar a Deus, é para a glória de Deus que nós trabalhamos, para a glória de Deus que nós existimos. Então Paulo fala isso, que nas nossas relações de trabalho, se nós servimos, nós temos que servir como quem serve a Deus, como quem serve ao Senhor. Se você tem um cliente difícil para atender, saiba que é o Senhor que colocou aquele cliente perto de você para que, servindo a Ele, você demonstre a glória de Deus. Se você tem um patrão que é austero,
né, um patrão que é duro com você, saiba que foi o Senhor que colocou ele como autoridade sobre você. E é servindo a ele de coração que você vai estar servindo a Deus e manifestando a glória do Senhor. No nosso trabalho, nós precisamos fazer o nosso melhor, porque Deus está sondando o nosso coração. Se eu e você, ao servirmos nossos clientes, ou ao obedecermos às ordens do nosso chefe, do nosso patrão, fazemos com um sorriso nos lábios, mas com o coração amargurado, Deus está vendo, não adianta nada fazer assim. Se o ambiente de trabalho não é adequado, não é propício, procure alguma coisa melhor, né? Procure algo que seja melhor, mas que você faça de coração para agradar sempre a Deus e não aos homens, para agradar aquele que não vê apenas as nossas atitudes. Muito bem, retornamos. O exemplo claro que nós temos com relação a isso é o exemplo de José. Ele era escravo, não é? E lá em Gênesis, capítulo 39, verso 9, a mulher de Potifar estava assediando José, um rapaz novo, longe de casa, longe da família, não tinha líderes religiosos cuidando da vida dele, nem observando o que ele fazia. Mas José disse assim para a mulher de Potifar: não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? A preocupação de José aqui não era ser pego em adultério, não era que as pessoas descobrissem que ele estava fazendo alguma coisa errada e que ele pudesse ser punido por isso. Ele, em momento nenhum, ele cita punição. Em momento nenhum, José fala assim: se alguém descobrir que a gente está fazendo isso, o que vai acontecer conosco? Mas a preocupação de José aqui era não pecar contra Deus. Porque José fala assim: como eu poderia fazer essa maldade e pecar contra Deus? Não é? Pecaria contra o seu marido e estaria também pecando contra Deus. A principal preocupação de José não foi em ser descoberto, em ser pego, se as pessoas soubessem, quem vai ficar sabendo, mas a preocupação de José foi de não fazer aquilo que desagradava a Deus. E eu acho que estou certo de que essa deve também ser a nossa preocupação. Fazer o melhor que podemos de coração para que agrademos ao nosso Deus em primeiro lugar. E nos versos 24 ao 25, Paulo fala a respeito da recompensa, porque às vezes é difícil para nós fazer um trabalho de coração sem sermos reconhecidos, não é verdade? Você faz um bom trabalho e o seu patrão não reconhece. Você faz um bom trabalho, atende de maneira justa, de maneira adequada um cliente, o cliente não reconhece, reclama, fala mal de você, não é? Porque às vezes se arrependeu da compra, ele fala mal do produto, e tanto são as situações em que nós nos sentimos desmerecidos, nós nos sentimos não reconhecidos, diminuídos. Mas nos versos 24 e 25, Paulo fala que nesses momentos em que parece que nós não estamos sendo reconhecidos, ou o reconhecimento não é adequado para o trabalho que nós estamos realizando, Paulo fala que a ética cristã, ela se manifesta no reconhecimento de qual recompensa nós devemos esperar pelo nosso trabalho. Nós precisamos saber que quem vai recompensar o trabalho de cada um de nós é o Senhor. Se a gente trabalha só pelo dinheiro do final do mês, a gente está trabalhando por muito pouco. Se a gente trabalha só para que não falte o pão na nossa mesa, a gente trabalha por muito pouco. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui que aquele que trabalha para o Senhor receberá do Senhor a justa recompensa, receberá do Senhor o galardão, receberá do Senhor o elogio, receberá do Senhor o reconhecimento por ter feito na terra algo que glorificou o nome do Deus do céu. E esses versos 24 e 25 também nos dá a garantia de que de Deus ninguém vai receber vantagem indevida. Ou seja, se você está sendo injustiçado, saiba que no devido tempo Deus vai colocar em ordem todas as coisas. Se alguém que deveria estar reconhecendo o teu trabalho não está reconhecendo, no devido tempo Deus vai colocar em ordem todas as coisas. Se alguém está logrando êxito, passando você para trás aqui e obtendo vantagem maior do que você nesse mundo, saiba que de Deus ele não vai ter, não é? Aquele que passou os outros para trás aqui, desfrutou de dinheiro de corrupção, desfrutou de dinheiro ganho ilicitamente, desfrutou de bens, de status que foram conquistados à custa da desgraça de outras pessoas, de Deus ele não vai receber isso.
Saiba que Deus está vendo todas as coisas e vai tratar de cada coisa justamente. Compete a mim e a você mantermos a integridade, reconhecermos que a nossa maior recompensa vem do Senhor. O salário, o pagamento que nós recebemos aqui pelo nosso trabalho é uma pequena parte daquilo que Deus vai nos dar por estarmos servindo a Ele de todo o nosso coração. E para terminarmos aqui, agora o apóstolo Paulo, ele muda o foco para os senhores. Então ele fala dos escravos, aqueles que têm que servir de coração, e fala aos senhores, aqueles que exercem cargo de liderança, os donos de escravos naquela época e os patrões hoje, os encarregados, os líderes, os gerentes, né, os empresários, os CEOs, né, todos aqueles que exercem cargo de liderança nas empresas. E Paulo fala que essas pessoas, quando elas são cristãs, a ética dessas pessoas, a ética cristã dessas pessoas no ambiente de trabalho se manifesta pelo reconhecimento de que liderar ou presidir é uma outorga divina da qual se prestará contas a Deus. Se você está liderando uma igreja, uma congregação, um pequeno grupo na sua igreja, se você é encarregado na sua empresa, se você tem pessoas que estão subordinadas a você, se você pastoreia um rebanho, saiba que toda liderança é outorgada por Deus. Não existe nenhum cargo de liderança que não esteja debaixo da liderança de Deus. Então, se você tem pessoas sob seu comando, é preciso que você faça isso com amor. É preciso que você lidere com amor. É preciso que você lidere com responsabilidade. É preciso que você saiba que foi Deus que te colocou nesse lugar. E um dia você terá de prestar contas. Um dia você terá que se apresentar diante do Senhor e dar um relatório do seu trabalho, dar um relatório da sua liderança, dar um relatório da sua mordomia. Você e eu somos mordomos, apenas cuidamos das coisas que pertencem ao Senhor. As pessoas que estão sob a nossa liderança pertencem a Deus. E nós temos como responsabilidade cuidar bem, exercer bem o nosso trabalho. Paulo fala que aqueles senhores de escravos não deveriam tratar os escravos como mercadoria ou como objetos como se tratava na época, mas deviam saber que os escravos crentes eram irmãos e que os escravos não crentes também eram criados à imagem e semelhança de Deus e precisavam ser tratados com dignidade. Portanto, eu quero concluir aqui com você, não é? Dizendo que existe dois endereços onde somos bem reconhecidos, né? Como disse aqui, que é a nossa casa e o nosso trabalho. Nesses ambientes nós somos colocados à prova também, pois são nesses ambientes que nós demonstramos quem realmente nós somos. Se nós realmente já nos revestimos do novo homem, criado em Cristo Jesus, não é? Que tem a supremacia, está presente em todos os lugares, em tudo que fazemos, não é? Lembrando sempre que a mensagem central da carta aos Colossenses é a supremacia de Cristo. Então tudo é para Ele, tudo é dele, tudo é por Ele. Então a nossa vida no lar, a nossa vida no trabalho tem como objetivo exaltar a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. E Ele está presente na nossa casa, está vendo todas as coisas. Ele está presente no nosso trabalho, conhece todas as coisas. E nós devemos nos submeter sempre a Ele, sempre à sua vontade, sempre à sua autoridade, à sua glória, à sua majestade e ao seu poder. Então, que eu e você possamos guardar essa palavra no nosso coração nessa noite e manifestar essa ética cristã. Você que já é cristão, que já foi liberto do domínio do pecado, já entregou sua vida a Cristo, já se despojou do velho homem, está se revestindo do velho homem, se enchendo do Espírito Santo, saiba que tem uma maneira ética de viver e você precisa buscar em Cristo o poder necessário para viver dessa forma. Como esposa, como marido, como filho, como pai, como empregado, como patrão, como funcionário, como chefe, como pastor, como membro da igreja. É preciso que nós façamos tudo para a glória de Cristo, para exaltar a Cristo, porque Ele é a razão da nossa vida e Ele é a nossa esperança. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por esta palavra, obrigado por esse momento na Tua presença. Pai, que o Senhor nos ajude a cada dia, ó Deus, colocar em prática essa ética cristã, sabendo, ó Senhor, viver bem nesses dois endereços que são os endereços onde nós passamos a maior parte do nosso tempo. Nossa casa
e o nosso trabalho. Que façamos tudo para a glória do Senhor. Que saibamos, ó Deus, viver o nosso papel, seja como marido, como mulher, como filhos, como pais, como funcionários, como patrões. Que saibamos, ó Senhor, liderar, sabendo que é do Senhor que recebemos a incumbência de liderar. Servir, sabendo, ó Deus, que é a Ti que estamos servindo, ó Pai. Respeitar a autoridade, sabendo que a autoridade é a representação da autoridade do Senhor. Ó Deus amado, abençoar filhos, ó Deus, para que sejam, ó Deus amado, encorajados a viver a vida cristã e a encarar com alegria os desafios que a vida se apresenta, Pai. Como maridos, amarmos as nossas esposas e que as esposas também, ó Deus amado, estejam juntos com os maridos nesse sacerdócio do lar. Pai amado, capacita-nos a isso. Derrama a Tua graça sobre nós. Consagramos esse final de semana ao Senhor, pedindo a Tua graça, a Tua bênção e a Tua misericórdia sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe. Tenha um bom final de semana. Domingo, às 19 horas, temos a transmissão do culto online. Um grande abraço.